Bom, hoje vamos falar sobre postura e uma das profissões que exige elegância e postura impecável é a de bailarina, não é? Vamos conferir o depoimento da Blenda Girardi sobre a importância da postura na profissão dela? Vamos ver? Gente, tudo bem? Olá, todo mundo da Rede Super, todo mundo que está assistindo. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Falando da importância da postura para o bailarino, é a mesma coisa que pedir para alguém beber água, né? A postura, dizer que é fundamental, dizer que ela é um objetivo, um dos primeiros objetivos que o bailarino tem que trabalhar, é algo quase que óbvio, né? Porque a postura, ela vai dar um norte para o profissional, para o bailarino, de como pisar, de que forma se equilibrar nos movimentos. Seja o bailarino clássico, quando ele vai usar a bailarina, né, quando ela vai usar a sapatilha de ponta, seja para os contemporâneos, né? A postura, ela organiza, eu gosto muito da palavra, ela limpa o corpo, que é o instrumento de trabalho do bailarino, para ter uma organização e, a partir da postura correta, poder desenvolver movimentações coreográficas mais complexas. Então é de fundamental importância, é igual beber água. Né? Não tem como. E tanto que toda bailarina ou ex-bailarina é muito elegante, né? Ela é ereta, ela tem uma postura assim para cima e realmente a postura é importantíssima. Bom, se acostumar a fazer as atividades do dia a dia com a coluna curvada é um péssimo hábito para a saúde. Seja para quem fica em frente ao computador, para quem não desgruda do celular ou até para atividades rotineiras como caminhar, arrumar a casa, manter as costas curvadas, pode provocar degeneração muscular e disfunção da coluna vertebral a longo prazo. Sem falar nas consequências estéticas, não é, gente? Quem nunca viu alguém já com um problema na cervical, por estar sempre curvado, por ter... A gente fica 8 horas por dia, mais ou menos, no trabalho. E muitas vezes a pessoa que não presta atenção, ela vai, ao longo do tempo, desenvolver aí sérios problemas. Quem vai falar tudo isso pra gente, sobre esse assunto, é o Cristiano Simões, ortopedista. Doutor Cristiano, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Realmente, a gente vive num mundo que as pessoas, às vezes, elas estão tão ligadas à tecnologia, e o celular, ele está aí trazendo muitos problemas muito mais sérios ainda, né? Quanto que pesa, por exemplo, nosso cérebro, se a gente ficar ereto, e se a gente ficar curvo, se a gente ficar assim, é um peso muito grande no pescoço, né? A cabeça, ela vai pesar em torno de 10% do nosso peso, né, como um todo. Na verdade, a questão da postura, ela é muito importante, porque na vida atual, nessa vida corrida que a gente tem, muitas vezes a gente não dá o valor, né, da forma, e muitas vezes a forma confortável é a forma ruim de se portar. E isso vai levando a uma série de processos degenerativos do corpo, da coluna, no caso, e essa postura vai se tornando cada vez mais difícil de se adaptar à forma correta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vê todo mundo assim, né? O tempo todo, olhando para baixo. E a gente, muitas coisas do dia a dia, por exemplo, né? Eu vejo a minha própria vida. Você vai cozinhar, você está olhando para baixo. Você vai lavar uma vasilha, você vai varrer uma casa. Quer dizer, as atividades corriqueiras já nos fazem... A gente tem essa tendência já a ficar curvado. Como faz essas atividades do dia a dia, doutor Cristiano, eretas, sem ficar curvado, sem ficar com o pescoço curvado? Tem jeito? Sim, o grande problema seria a ergonomia, né? Hoje em dia as coisas são muito gerais e nós não somos iguais. Sim. Então, a questão de posicionamento, altura do fogão, de uma mesa, né? Ou da sua mesa de trabalho, da sua cadeira, isso é importante. Agora, lembrando que essa postura também não é só a nossa vontade de se manter ereto, é necessário um treinamento, um condicionamento da musculatura, porque é ela que vai manter essa coluna na posição adequada, porque o processo degenerativo ele é inexorável, Sim. Todos nós vamos sofrer, né? É inevitável, a gente com a idade, a gente vai perdendo massa óssea e os músculos, eles protegem os ossos, né? Seria isso? E a gente então precisa trabalhar os músculos, fortalecê-los
para que a gente não tenha ou que a gente diminua, digamos assim, adie um pouco essa degeneração? Exatamente. A gente vai ter uma degeneração não só da massa óssea por si, mas principalmente das estruturas da coluna, né? Dos ligamentos, das articulações, do disco. E isso vai gerar algumas transformações, uma sobrecarga. E é um processo, como eu falei, é um processo fisiológico. O que a gente consegue modificar ou lentificar ou melhorar é a musculatura. Então, associar a um condicionamento adequado à postura correta é extremamente importante. Um não tem como trabalhar de forma adequada sem o outro. Bom, aqui a gente vai mostrar as artes primeiro. Vamos ver aqui primeiro, você trouxe uma estrutura para a gente da coluna? Nós temos aqui, na verdade, um modelo de uma coluna, né? De um tamanho real, né? De uma pessoa adulta. E a gente consegue ver que alguns mitos, né, que a gente vê muito no consultório, o paciente chegar e falar que ele tem uma lordose, uma cifose, a gente consegue ver que essas curvas, sejam a lordose cervical, cifose torácica ou a lordose lombar, são curvas fisiológicas. A nossa coluna, naturais, de lado, ela não é reta, ela é reta de frente. Qualquer desvio, né, no plano frontal, assim, a gente chama de escoliose. São alterações normais, então a gente tem que respeitar essas curvas. E é muito importante, principalmente quando a gente vai ao deitar, ao dormir, ao sentar, né? Então é importante ter postura, não só às 8 horas do dia do trabalho, mas também as outras 8 horas que a gente está dormindo e as outras 8 horas que a gente está na nossa atividade cotidiana. Verdade. A gente vai falar mais, vamos só fazer o seguinte, a gente vai mostrar aqui algumas posições importantes para a nossa vida e depois você mostra para a gente o que pode acontecer se a gente não fizer corretamente. Vamos ver então a primeira, como deitar corretamente. Olha só, gente, tem um certo e tem um errado ali. Exatamente. Como a gente consegue ver, essa é uma posição de lado, que a gente chama de decúbito lateral, a posição adequada de se deitar. A gente consegue ver na primeira imagem, a coluna ela está reta, né? Então, esse é o segredo, é manter essa coluna reta. Então, a gente tem um travesseiro apoiando a cabeça de forma adequada, então o paciente ele não tem um travesseiro nem muito alto, né, como embaixo, nem muito baixo, como uma imagem que seria o contrário, ou seja, uma flexão. E nessa imagem, o que falta, né, para a gente poder orientar seria um travesseiro entre as pernas. É muito importante esse travesseiro entre as pernas para evitar a rotação do quadril e uma sobrecarga na musculatura lombar ao longo da noite. É isso que evita acordar indisposto, acordar com um pouco de dor, né, ou aquele incômodo muitas vezes comum pela manhã. Dormir de bruços de jeito nenhum. Jamais. E a gente consegue condicionar, sim. Eu tenho uma própria experiência que há muitos anos já mudei, mas acho que todo mundo, criança, adolescente, até eu ensino as minhas filhas já a não dormirem de bruços, para que elas já... Mas eu dormia só de bruços. Então, quando eu falei, eu não vou mais dormir de bruços, né? Primeira noite, você fica sem dormir. Aí você fica assim, meu Deus, de lado. Aí você vira de bruços, dorme na mesma hora. Então, eu fui... Não posso. A terceira noite, pronto, já aconteceu, já me condicionei. Então, não durmo mais de bruços há muitos anos. Mas quais as consequências ali na nossa coluna se a gente dormir de bruços, doutor Cristiano? Na verdade, como eu mostrei, a gente tem essas curvas normais. Então, se a pessoa ela dormir de barriga para baixo, né, ela vai ficar o tempo todo forçando a cabeça em extensão. E uma rotação, porque a gente tem que respirar. Então, você vai dormir de barriga para baixo, com a cabeça para o lado. Então, isso gera uma alteração do eixo da coluna, né? Essas curvas naturais, elas vão ser forçadas a noite inteira, assim como também com relação ao pescoço. Então, é muito comum o que a gente chama de cervicalgia, aquela dor no pescoço nesses pacientes no dia a dia. Verdade. Então, vamos ver a próxima? Como carregar peso, como levantar um peso, né? Ali a gente tem 4 situações, 2 certas, corretas e 2 erradas. Exatamente. Como eu costumo dizer muitas vezes para os pacientes, que muitas vezes alegam que até no trabalho eles precisam, né, pegar muito peso, a verdade, a pergunta não é quanto, é como. Então, o mais importante é como você fazer essa movimentação. Então, a sua coluna, o ideal é que ela mantenha-se reta, como as 2 primeiras figuras, e que esse movimento de levantar
seja, né, feito pelos joelhos, pelo quadril. Então, você consegue fazer, ainda que seja uma carga maior, de forma adequada. Então, não adianta, ainda que seja uma caneta, uma folha de papel que caiu ao chão, né, a forma que você vai abaixar para pegar aquilo é tão importante, ou mais importante, do que se fosse um saco de 10, 20 quilos. É, né? verdade. Então, a forma é importante. A gente pode imaginar sempre que tem um fio na nossa coluna, assim, que a gente precisa dela sempre ereta, quer dizer, não ficar, como você falou, vai pegar uma caneta, eu não vou me curvar, eu vou dobrar os meus joelhos e abaixar. Sempre tentar manter a coluna como se fosse uma bailarina. Exatamente, tentar manter dentro desse equilíbrio. Mais uma vez, volta na condição muscular dessa coluna, que é extremamente importante. Ótimo. Vamos para a nossa última arte, então, de hoje. Essa é uma questão muito importante também, como sentar-se corretamente. Você já comentou a questão da ergonomia e também pessoas que trabalham, quer dizer, imagina você trabalhando como aqueles errados ali, 8 horas do seu dia, 6 que sejam, ou às vezes mais tempo, né? Olha só o que pode acontecer com essa coluna. Tem vários pontos ali, né, doutor Cristiano? O que a gente consegue ver, a forma correta, né, seria a coluna sempre apoiada, tanto a coluna dorsal quanto a coluna cervical e a lombar, e aí, as pernas, né, o quadril e o joelho fletidos a 90 graus com os pés bem apoiados ao chão, que seria aquela imagem, a primeira e a terceira. Né? Quando a gente tem uma cadeira muito alta ou muito baixa, a questão do computador naquela primeira imagem errada ali da esquerda, a gente vê que existe uma sobrecarga. E a questão do tempo é extremamente importante as pessoas terem a consciência de que a cada 40 minutos, 1 hora no máximo, você deve dar uma folga para a sua musculatura, ou seja, mudar de posição, levantar, ou quem fica muito tempo em pé, sentar. Não significa que é 1 hora em pé, 1 hora sentada, mas 5 minutos que você gasta para ir tomar um café, fazer um alongamento, ir ao banheiro, isso aí já dá um alívio para aquela musculatura e que te dá mais 1 hora com tranquilidade ao longo do dia. É verdade. Existem algumas empresas que têm a ginástica laboral, né? E antes de começar, todo mundo faz um alongamento. É importante também as próprias pessoas, a gente mesmo, aprender exercício de alongamento, doutor Cristiano, para que a gente, independente da profissão, todos nós precisamos, né? Nossos músculos vão ficando atrofiados e muitas vezes embolados se a gente não alongar e trabalhar essa flexibilidade. Pessoas que trabalham, por exemplo, muito com os punhos, né? Secador de cabelo, no salão de beleza, tá em pé e sempre com esse movimento repetitivo, o alongamento de uma forma geral é imprescindível, né? Extremamente importante, o condicionamento e o alongamento. O que a gente vê muito comum é quando o paciente procura a gente numa crise e aí ele é indicado uma reabilitação, onde ele faz alguns exercícios, faz alguns alongamentos, a enorme maioria se dá por satisfeito uma vez que aquela dor passou. O grande problema é que essa dor vai voltar. Verdade. Então, é um aprendizado e uma continuação para o resto da vida. Exatamente. São coisas fundamentais, como você comentou desde o começo da nossa conversa, o condicionamento físico, ou seja, atividade física, né, gente? Seja a musculação, o pilates, né? São atividades excelentes, né, para fortalecer a musculatura, trabalhar a flexibilidade e aí vai te preparar para seja qual for a sua profissão, né? Exatamente. A atividade física não tem uma fórmula de bolo para todo mundo. Cada pessoa, a gente tem que respeitar o gosto, né, do paciente. Mas o importante é ter em mente que você não pode não gostar de nada. Alguma coisa você tem que escolher. E aquilo seguir para o resto da vida. E se não gostar, faz sem gostar, mas tem que fazer. Tem que fazer. Faz o que gosta, pelo menos o que desgosta menos. É verdade. Doutor Cristiano, muito obrigada. Foi ótimo. A gente aprendeu bastante e a gente precisa colocar em prática, né, tudo que a gente aprende. Com certeza. Principalmente em relação à nossa saúde. A gente quer viver mais, mas com qualidade. Qualidade de vida é extremamente importante. É verdade. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.